que Ele realmente nos edifique, como é o propósito do Senhor Jesus, pela instrumentalidade do Espírito, para que nós sejamos fortalecidos e agraciados com o Senhor. Todos os dias o Senhor tem falado conosco, basta você abrir a sua palavra e buscar diante do Senhor a revelação que Ele vai falar com você, Ele deseja falar com você, Ele deseja nos edificar todos os dias. Irmãos, diz assim o versículo 1, mas antes vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, obrigado, porque Tu és o nosso Pai, nosso Deus e Pai soberano. Agora, Pai, não há nenhuma barreira entre nós e Ti, porque pela cruz Cristo desfez toda a inimizade. Ele nos reconciliou consigo mesmo e nós somos tão gratos ao Senhor por isso, porque claro que a iniciativa da salvação partiu do Teu coração. O Filho a executou, o Espírito Santo aplicou toda esta obra maravilhosa em nós. E queremos Te louvar, ó Pai, Te dizer que somos gratos ao Senhor, porque Tu nos elegeste nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor Tu nos predestinaste para Ti mesmo, para sermos conformes à imagem de Teu Filho Jesus. Nessa noite, Pai, Tu nos dá mais algo de Cristo que nós queremos, ó Pai, com toda a ansiedade do nosso coração, essa ansiedade positiva em conhecê-lo, em vermos mais das glórias, das belezas do nosso amado Senhor. Por isso, Pai, o nosso coração se alegra quando nós abrimos a Tua palavra, que Teu Espírito nos tome, nos possui, os nossos lábios, ouvidos, a nossa mente e coração, para que nós sejamos então levados para Ele mesmo, porque o Senhor tem procurado na sua igreja a pessoa de Cristo. Pai, que Ele seja encontrado em nosso meio, Pai, em cada um de nós, porque Tu fizeste uma obra em Cristo maravilhosa e Tu nos levaste na pessoa de Cristo para os lugares celestiais, onde nós estamos assentados em Cristo, oculto em Ti. E em Cristo nós oramos. Amém. Tudo bem, irmãos, aqui, o versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Queridos, entre os fariseus, é bom nós atentarmos e notarmos algo muito interessante aqui. Os fariseus é um grupo de pessoas muito aplicados naquilo que eles tinham como meta. Eles decoravam grande parte da lei, os principais mandamentos. Eles liam o Pentateuco, claro que mais de que uma vez por semana. Eles eram homens totalmente disciplinados, totalmente voltado para os seus próprios objetivos, que era conhecer a lei para ensinar o povo. Então, o resultado disso, quando eles explicavam a lei para o povo, eles tinham uma satisfação muito grande de serem reconhecidos como os mestres da lei. Então, havia muitos fariseus, e dentre eles estava já um Nicodemos, e segundo os relatos bíblicos, não dá tempo para a gente ver hoje, mas ele era também um homem muito rico, onde ele comprou lá uma especiaria para embalsamar a pessoa de Cristo, o corpo de Jesus, era caríssimo. Creio que pessoas daquela época não teriam condições de comprar, era para quem era de fato rico. Mas entre os fariseus, entre este povo que era aplicado, dedicado, era um povo disciplinado. Tanto é, irmãos, esses fariseus aqui, no qual Nicodemos estava no meio, e claro que Nicodemos também passou por todo esse processo desde a sua meninice. Eles começavam pelos pais ensinar a lei, e quando via que os filhos se desenvolviam, eles entregavam nas mãos de um mestre, como Saulo foi entregue aos pés de Gamaliel, onde ele foi instruído sobre os pés de Gamaliel. Que Gamaliel, vocês sabem, o significado de Gamaliel é a formosura da lei. Era um homem muito sábio, muito inteligente, um homem que realmente tinha o respeito de todo aquele povo.
o homem que também tinha uma piedade em si. Mas aqui, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos. Irmãos, agora aqui é uma coisa interessante. Este homem, ele era um dos principais. Era um homem que tinha uma notoriedade entre os fariseus ali da sua época. Então era um homem muito notório, mas talvez por tanto tempo estudando, por tanto tempo aplicando o seu tempo nos estudos da lei, então era um homem que quando chegou já na sua velhice, ele pôde perceber que lhe faltava alguma coisa ainda. E por que ele foi procurar Jesus à noite? Alguns estudiosos dizem que era por causa que ele não queria ser visto pelos outros judeus e fariseus. Alguns estudiosos também afirmam que durante o dia era impossível você falar com o Senhor Jesus, companhia dos seus discípulos e de outras pessoas que estavam buscando a cura. Então ele foi ter de noite para ter um tempo com ele ali, para estar a sós com Jesus. Aqui o verso 2 diz que este de noite foi ter com Jesus e ele disse: Rabi, sabemos. Queridos, o Espírito Santo não colocou essa palavra sabemos aqui por acaso. Vocês sabem que toda a palavra de Deus, ela tem um grande significado, uma grande lição, algo a nos dizer. Você observou que sabemos, ele não falou por ele mesmo. Ou seja, havia já um colegiado de fariseus que pesquisavam sobre o Messias que havia de vir ao mundo. Porque aqui quando fala aqui, olha, quando ele diz para Jesus, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Obviamente, esse sabemos implica em pesquisas que eles fizeram, que ele fez juntamente com os outros fariseus que estudavam a lei e os profetas. E a lei e os profetas, Jesus disse lá em João capítulo 5, que Moisés escreveu a meu respeito, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés escreveu aqueles 5 livros, Pentateuco, falando de Jesus. Tudo ali apontava para o nosso amado Senhor Jesus. E obviamente que quando chegou nesse tempo, eu creio que Nicodemos também ele meditava bastante, ele pensava muito. Ele era um homem que ficava muitas vezes a só nas suas orações, mas ele percebia que havia um vazio no seu interior. Talvez na mente dele seria uma dúvida, talvez no coração dele havia um vazio. Eu sou conhecedor da lei, sei tudo do Pentateuco, conheço as leis, os mandamentos, tenho ensinado, mas por que está acontecendo isto comigo? Eu não tenho uma satisfação, eu não tenho uma paz, um senso de falta de paz, que na realidade ele não tinha paz mesmo, porque obviamente ele também deve ter lido o profeta Isaías, aquele lindo texto 57, 20 e 21, que para os perversos dizem, meu Deus, não há paz. O perverso não tem paz. O mundo sem Cristo não tem paz. Ele tem expectativa, nem esperança. É uma esperança que não é uma esperança, é uma esperança que todos dizem assim, um dia nós vamos morrer. Então nós temos que aproveitar bem essa vida, porque um dia nós vamos morrer. Nós só temos uma vida, então aproveita bem, saiba viver esta vida. Uns entendem dessa forma, viver uma vida honesta, viver uma vida muito bem educada, uma vida familiar ilibada, junto com a minha esposa, meus filhos, educar meus filhos, cumprir tudo aquilo que rege, que deve reger realmente ao desenvolvimento de uma família. Quem sabe, de repente, eu vou ter um bom lugar lá na glória. Não vai ter, irmãos. Porque quando Jesus disse para Nicodemos que ele diz para Jesus, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Interessante que parece que Jesus não deu muita importância para o que Nicodemos disse sobre isso. A isto, Jesus respondeu. Agora não importa, irmãos, se muitos vai até o Senhor
com qualquer tipo assim de coisas que às vezes eles contam para nós. Puxa, eu iria de uma outra forma, mas aquela pessoa, dentro da mentalidade dela, da capacidade dela, ela foi a Jesus, e ninguém, por mais religioso que seja, por mais pecador que seja, por mais bom que seja, mais ruim que seja, vai até Jesus, não ficará sem uma resposta. Porque tudo que ele criou, a Bíblia diz que ele cuida. E quando ele criou o homem, ele tem um cuidado muito especial, porque nós vemos pela palavra que os olhos do Senhor estão sobre os caminhos dos homens. Então, mas por que isso? Tem alguma coisa no homem que é muito especial? É a criação, o fôlego das vidas, sopro que procedeu do Senhor. Então ele está contemplando maus e bons. E também, dentro da graça comum, ele derrama sua chuva para bons e maus. Recebe o sol para justos e injustos. Então é o Deus que se preocupa com a humanidade. Agora, queridos, a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém, Jesus, eu creio, irmãos, que pelo Espírito que habitava nele, o Espírito do Pai, ele já sabia que tudo que ele dizia era do Pai, e tudo que o Pai dizia, o Pai fez questão de que fosse escrito para que essas verdades chegassem a nós também. E este alguém é alguém, qualquer pessoa, não apenas Nicodemos, que precisa nascer de novo. Queridos, Nicodemos precisava com urgência da graça de Deus. A graça é aquela graça que o salmista fala lá no Salmo 63, versículo 3 e 4. A tua graça é melhor do que a vida. Então, ele ainda estava preservando a sua vida dentro de um conhecimento precioso, achando que pelo conhecimento da lei, a lei lhe garantiria uma salvação. Jesus disse: não, se alguém, não só você, mas se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque quando Nicodemos se aproximou de Jesus, ele disse que ninguém podia evitar sentir-se ali, irmãos, naquele momento, ou ficar impressionado pelos sinais e pelas maravilhas que Jesus fazia. Porque se ele disse isto também o impressionou. Então tem uma pessoa aqui que é diferente. Tem uma pessoa que parece que se iguala a tudo aquilo que eu aprendi. Porque sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. E porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Porque Nicodemos também entendia que Deus estando na pessoa de Jesus, Jesus poderia fazer todos os sinais que fez. E é exatamente isso, vocês sabem. Jesus mesmo disse: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Então o Pai fazia através da pessoa de Jesus. Irmãos, o Pai também quer fazer através de nós. Como é que nós sabemos disso? Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 14? Olha, queridos, vocês farão obras maiores do que a mim, porque eu vou para o Pai. E indo para o Pai, Ele enviaria para dentro daqueles que creram, caso nós, o Espírito de poder. Lembra quando ele disse em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. E obviamente, irmão, se você ler o Marcos capítulo 16, você vai observar a partir do versículo 17, que estes sinais acompanharão aos que creem. Aos que creem. Pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará mal nenhum, e se colocarem, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você crê nisso, irmão? Irmã?
Isso é uma realidade. Não que nós podemos ir atrás de curar as pessoas. Esse não é o objetivo do Evangelho da Graça. Claro que nesta caminhada que Jesus ia até Jerusalém para morrer, ele encontrou paralíticos, ele deu vista aos cegos, ele ressuscitou pessoas, mas ele não veio para fazer isso. Lembra em Atos 10, 38, que ele veio para fazer, ele fazia o bem a todos, etc. Mas imagina se Jesus fizesse só o bem para nós e voltasse para a glória, não passasse pela cruz. O que seria de nós, irmãos? Nós iríamos lutar aqui, apresentar o melhor louvor, as melhores pregações, mas nós não tínhamos um respaldo, uma realidade, porque ele foi para a glória, voltou para o seio do Pai. Não houve morte na cruz, então nós estávamos e estamos perdidos, mas ele veio, mas Cristo veio. Ele disse assim, João 10, 10, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele veio com um propósito definido. Lucas 9, 51, ele manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém para morrer. Então, nada poderia, queridos irmãos, tirar isso da mente de Cristo, olhando para o Pai, indo para Jerusalém, porque ele foi bastante determinado. Quando ele disse assim, em João capítulo 5, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aquela obra era de Deus, mas seria realizado por ele, pela pessoa de Jesus Cristo. Agora Nicodemos estava aqui conversando com essa pessoa, dizendo o seguinte, olha, quem não vai ficar impressionado com aquilo que tu fazes? Então eu quero saber mais. Aí Jesus, a resposta de Jesus é o que importava ali verdadeiramente, e não era os sinais e maravilhas, o que importava era que a vida interior de um homem se produzisse uma mudança tal que só pudesse considerar-se como uma coisa chamada novo nascimento. Você observou que quando Nicodemos disse para Jesus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele, Jesus não quis saber disso, não deu resposta sobre isso. Jesus foi falando de uma necessidade mais fundamental deste mundo para nós que nascemos pecadores. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não tem possibilidade de ver o reino de Deus. Queridos, o novo nascimento, ele é o único meio pelo qual um pecador pode ser salvo. Guarde bem isso. Novo nascimento é o único meio pelo qual um pecador pode ser salvo. Jesus quem disse, aquele que não nascer de novo não pode. Vocês observam como está hoje, de uma forma geral, o cristianismo totalmente desconfigurado, totalmente alienado de Deus ainda, porque eles estão fazendo a máquina do cristianismo funcionar na energia e na força da sua carne. Tem uma mentalidade bíblica, mas que está aqui apenas na mente, mas que não está no coração. E faz as coisas funcionar. Por isso que tem que colocar muito acessórios dentro de uma comunidade evangélica, para poder fazer aquilo que o povo gosta de fazer, que é fazer, 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 até se cansar. Quando se cansar, enquanto um crente. Aliás, eu reli recentemente um livro do Paris Hinderberg, não sei o nome do meu inglês, é maravilhoso. Ele diz assim, o livro é Crentes que Precisam da Salvação. Ele disse algo muito interessante, que o nosso maior campo missionário nos dias atuais, nesse século 21, seria os crentes. Porque na sua época, os crentes estavam todos perdidos, porque nunca nasceram de novo. Nunca experimentaram a graça do novo nascimento, que é fundamental, sem a qual ninguém vai de fato ver o reino de Deus. Nascer de novo, irmãos, não é ser membro de uma igreja.
Não é você participar do coral, participar do louvor, ser diácono, ser bispo, ser presbítero, ser pastor. Isso não faz de você um homem nascido de novo. Isso faz de você um religioso. Agora, a grande maioria, se você for parar para sentar, tratar na palavra, não tem certeza da salvação. Estão perdidos, mas estão empenhados dentro de um esquema religioso com as escamas nos olhos. Porque quando a escama começa a cair, eles grudam as escamas nos olhos de novo, não querem deixar cair. Então, o Espírito tem que levar a pessoa a colocar a boca no pó. Porque Paulo, a primeira vez que ele ouviu o testemunho de Deus, foi através de Estevão. Aquele lindo sermão, o estudo da palavra, começando lá com Abraão, terminando em Cristo ascenso. E foi ali que o Senhor o tomou para si. Mas para que ele fosse para a glória, ele foi apedrejado. Imagina Estevão dizendo para aquelas autoridades religiosas, Atos 7,48, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Imagina, irmãos. Isso parece que é algo confrontador, porque eles tinham um templo como algo muito sagrado. Mas aquele templo, quando chegou à realidade, ele já perdeu toda a sua validade. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, você se lembra o que aconteceu com o véu do santuário? Ele rasgou-se de alto a baixo, abrindo um novo e vivo caminho para que eu e você adentrássemos no Santo dos Santos, qualquer hora do dia e da noite. Nós temos agora em contato com o trono, mediante um novo e vivo caminho que Cristo consagrou, nos abriu pelo véu, pela sua carne. Então, é pelo sangue de Cristo nós vamos diante do Pai. Porque o Filho, o Senhor Jesus, quando ele foi ascenso ao céu, quando ele foi colocado à direita do Pai, ele apresentou o seu sangue ao Pai, mas também derramou o seu óleo para a igreja. O Espírito Santo, exaltado, Atos 2,33, exaltado, pois, à destra de Deus, Senhor Jesus, tendo recebido a promessa do Espírito, derramou sobre vós. O que ouvis, estão ouvindo. Entende, irmãos? Porque aqueles religiosos chegaram para Pedro e disseram: o que é isto? Essa loucura? O que é isto? Isto é aquilo que Joel 2 disse, que nos últimos dias o Espírito seria derramado, os vossos velhos teriam sonhos, visões. Compreende, irmãos? Isso aí é aquilo. Muito, muito interessante, essa analogia que Pedro fez. Pedro também era um homem muito simples, mas que também lia o Antigo Testamento, era a Bíblia que eles tinham. Mas agora, com a pessoa do Espírito dentro deles, ele poderia interpretar toda a realidade do Antigo Testamento, que tudo se cumpriu na pessoa de Cristo. Agora imagina a intrepidez que Pedro estava ali agora. Imagina a coragem que Pedro tinha, o Todo-Poderoso, o Jesus, que ele amava, e que amava na sua época, agora estava dentro dele pela fé. Que coisa preciosa, irmãos. Jesus apareceu para eles também ali, durante algum tempo. Então, querido, esta obra que o Senhor Jesus veio realizar na cruz, nos fazendo nascer de novo, é uma obra tão grande, mas tão grande. Em Atos capítulo 13, versículo 41, diz assim que quando ela for contada, ninguém vai acreditar. Mas é verdade, algum tempo atrás estava conversando com uma pessoa que é crente durante muito tempo. Aí eu falei para ele o seguinte: olha, você sabia que Cristo morreu na cruz e nos levou a morrer junto com ele? E nos ressuscitou juntamente com ele? Isso é novo nascimento. De repente ele ficou paralisado. Falei: pode se mexer, nós não estamos brincando aqui de duro mole, não. Pode mexer. É uma doutrina, isso aí parece meio estranho. Não, está escrito na Bíblia, mas eu nunca li, ou já li. Falei para ele, anotei, é lá, você confere lá. Realmente tem, eu já li, mas
Morrer com Cristo? Estranho isso. Estranho. Todo mundo vai achar estranho. Entende, irmãos? Então, queridos, uma coisa que é fundamental aqui. Outra coisa que muitas pessoas confundem novo nascimento também é quando você realmente dá um passo à frente, porque o líder te chama, você está muito empolgado, muito emocionado, no emocionalismo cheio de emoção, aí você é levado a perceber que você está sentindo a presença de Deus, você vai lá na frente, aceita Jesus e você é batizado. Batismo nas águas sem novo nascimento não é novo nascimento. Batismo nas águas não salva ninguém. Quem são as pessoas que devem ser batizados nas águas? Aqueles que já foram batizados no corpo de Cristo lá na cruz, quando Ele nos atraiu, quando Ele nos puxou para si, quando fomos colocados em Cristo e morremos com Ele. Quando nós morremos com Ele, no momento da morte de Cristo, fomos batizados nele, batizados na sua morte. Romanos também 6, versículo 3, vai dizer o seguinte: ou porventura, não sabeis que todos nós fomos batizados com Ele na sua morte? Batismo na morte significa, Ele morreu, eu também morri com Ele. Significa identificação, significa união, significa inclusão no corpo de Cristo. Uma vez que nós grudamos em Cristo, Ele nos puxou para Ele, nos atraindo no seu corpo, nós morremos. Ele atraiu a todos, João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo, porque todos pecaram. Então, Ele atraiu todos, puxou todos. Mas esta é uma palavra que não é aceitável, infelizmente, no meio da cristandade, de uma forma geral. Nem mesmo aqui. Nenhum lugar é aceita essa palavra. Por quê? Porque é uma palavra que exige renúncia, que exige morte. Porque, irmãos, quando Jesus Cristo nos chama é para morrer. Somente um morto em Cristo, o Espírito Santo poderá usar para estabelecer nele a formação da vida de Cristo, para promover nele a edificação da vida de Cristo, para que Cristo cresça e nós diminuamos. O novo nascimento é maravilhoso. Irmãos, é a graça maravilhosa de Deus manifestada a todos nós, trazendo salvação para todos os homens, mas nem todos querem, porque ela é de graça. Não tem que fazer nada. O que tem que fazer? Só crer. Mas não tem uma ajudinha aí, não tem como guardar os mandamentos. Lembra do jovem rico, quando Jesus disse para ele: sabe os mandamentos? Jesus citou para eles os mandamentos: não matará. Ele falou assim: isso eu tenho observado desde a minha meninice, mas o que me falta ainda? Sempre falta alguma coisa. Não é por nós fazermos e fazermos e fazermos, é nós cessarmos de fazermos e deixar aquele que tem competência para fazer, porque Ele é Deus, Ele faz perfeito. Quando nós colocamos a mão, estraga tudo. Por isso que Deus fez o homem no sexto dia, criou todas as coisas, criou o homem. Imagina só, se Deus criasse o homem no primeiro dia da criação, Deus dissesse: haja luz, e houve luz, e Adão falava: Senhor, mas essa luz está no lugar errado ali, tinha que colocar para cá. O Senhor começava, então criava os peixes. Mas por que aquele boi tem chifres? Senhor, mas fica feio. Por que o Senhor não? Depois criou todas as coisas, e Ele viu que era bom, então depois que criou o homem. Deus é maravilhoso demais, irmãos. Então, queridos, também novo nascimento, muitos pensam porque muitas vezes tem um cargo no meio dos irmãos, ou um cargo na igreja, ou um líder. Eu sou nascido de novo. Porque o que acontece muitas vezes, irmãos, é que o líder fala para a pessoa que ela é nascida de novo, porque ela está trabalhando na igreja, não na igreja, irmãos, organismo vivo, mas trabalhando na igreja. Pessoa que limpa o templo, uma pessoa que cuida de trocar papel, uma pessoa que faz isso, não é nascido de novo, mas falaram para ela que é, então ela está iludida.
Eu sou nascido de novo. Então agora estou louvando. Ai, que bom, oraram por mim. Essas pessoas normalmente sempre estão em busca de oração. Ora por mim, irmãos. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Meu Deus. Eu e você, nós temos acesso ao trono da graça, ao Deus Todo-Poderoso, Criador da terra, céus e mar. Imagina, irmãos, como? Isso não é algo exclusivo de líderes. Todos nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E o Pai ama ouvir a nossa voz, a voz do Filho. Isso é maravilhoso demais. Então, o novo nascimento, irmãos, é um assunto absolutamente importante para você, para mim, para todos nós. Novo nascimento nos dá acesso ao trono da graça, nos troca a nossa filiação de filho espiritual do diabo para filho de Deus em Cristo Jesus. Ele nos transportou do império, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, irmãos. Pois sem ele, sem novo nascimento, não há vida nova. Isso que ele estava dizendo para Nicodemos. Você precisa, Nicodemos. Se você não nascer de novo, as coisas de Deus não vão atrair você. Você não vai ficar atraído pelas coisas de Deus, irmão. Sem novo nascimento você não vai ficar atraído. Você vai ficar atraído pelos seus interesses. Por isso você vai muitas vezes para a comunidade para buscar os seus próprios interesses, seus projetos para que Deus abençoe. Quer que dê certo as tuas coisas. As tuas coisas, lembre-se de uma coisa. As tuas coisas são coisas terrenas. Pare de se preocupar com as coisas terrenas. Todo aquele que se preocupa com as coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre. Vamos ler esse texto, é maravilhoso demais. Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17 a 19. Filipenses 3, de 17 até o 19. Presta atenção aqui, irmãos. Diz assim, Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Presta atenção agora no 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Observa aqui, irmãos, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Todo aquele que se diz crente e não passou pela cruz é inimigo da cruz de Cristo. Isso que provoca no coração do nosso Pai Celestial? Choro. A minha alma chora em segredo. Produziu choro. Fala até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eles não entenderam nada. Eles andam entre nós. Olha só aqui. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando. Então Paulo também pregava essa palavra aqui repetidamente. Repetidas vezes. Ele disse aqui no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, é segurança para vós outros que eu escreva ou pregue as mesmas coisas. A Bíblia não tem novidade, tem a novidade, que é Cristo, é uma vida nova, uma vida crucificada. Temos vivido essa vida crucificada, irmãos? Então, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que Paulo fala até chorando aqui? Claro que esse choro aqui veio do profundo do coração de Cristo. Porque Paulo nunca quis escrever algo que fosse dele mesmo. Essa é a palavra de Deus e não de Paulo. Estão me compreendendo, irmãos? Que aqui é o Espírito chorando por aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, que não querem a cruz, querem outro caminho, querem outro atalho.
vão cair na perdição, porque o versículo 19 vai dizer o seguinte: o destino deles. Então tem um destino para aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, por aqueles que combatem o estudo da palavra de Deus, são héreges, que Paulo tratou de uma forma bem incisiva em Colossenses capítulo 2. O destino deles, olha aqui, irmãos, presta atenção, é a perdição. O Deus deles é o ventre. O Rei Jesus habita no seio da igreja, habita em nosso coração, mas aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, tem um rei na barriga. Não no coração, há um rei na barriga. É o Deus deles. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com umas coisas terrenas, porque eles são carnais, terrenos. Agora, Filho de Deus é diferente. Ele vai dizer o seguinte, olha o que Paulo diz, Colossenses 3:1: se ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Não é para pensar, ele vai dizer no versículo 2, ele diz assim: se ressuscitastes juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Depois ele vai dizer no verso 2, agora pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Quando fala morrestes, ele também disse em Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então, eu não vou pensar nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas, mas buscai e pensai nas coisas que são de cima. Por que buscai as coisas que são de cima? Porque lá em Tiago 1, versículo 17 está escrito assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá de cima, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança de variação e deixa eu ver aqui, mostrar para vocês claramente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso é maravilhoso. Então, os inimigos da cruz de Cristo, irmãos, devemos ficar bem atentos. Então, queridos, se você realmente não é nascido de novo, você não vai ser atraído pelas coisas divinas. E as coisas divinas serão para você cansaço. Quantos e quantos que conhecem a mensagem da cruz, mas estão cansados? Hoje é domingo, hoje eu não vou. Eu trabalhei a semana inteira, eu tenho que... Misericórdia, irmãos. A reunião da igreja, o dia que você descobrir que ela é algo incomum, nós somos a noiva do Cordeiro, que é quão bom e agradável para o Pai, que os irmãos vivam em união. Em Atos 2,44, a Bíblia diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é maravilhoso demais. Então, amados, o novo nascimento, ele é uma coisa assim muito estranha. Eu vejo que ele é paradoxal. Porque eu queria que os amados abrissem aí, eu vou mostrar por que ele é paradoxal. 1 Coríntios 1, versículo 26. Veja aqui que coisa interessante. 1 Coríntios 1, versículo 26. Diz assim a palavra. 1 Coríntios 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, aqui é um contraste paradoxal. O que Deus fez então? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus envergonha os sábios com loucos. E o que mais aqui, irmão? As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. No campo humano, no reino humano,
sempre, em qualquer circunstância, seja no trabalho, seja no esporte, em qualquer atividade que vai fazer, sempre você tem que se destacar como o melhor. No reino de Deus, não. Quanto pior, é melhor. Se você ler a história de Manassés, segundo Crônicas 33, você vai ficar extasiado. Era um rei que queimou seus filhos, ofereceu a Moloque. Era um homem que fazia tudo para irritar Deus, mas Deus o amou e trocou o coração dele. Existe rei pior do que ele? Não, irmão. Mas Deus mudou a sorte desse rei. Ele se tornou um filho de Deus. Um filho de Deus. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, uma pessoa que não é nascida de novo, o seu evangelicalismo, ou seu cristianismo, entre aspas, vai trazer para ele mesmo uma coisa chamada tédio. Ela fica entediada, ela fica queimada, entendeu? Porque está buscando uma ânsia, enquanto ela é reconhecida, enquanto aplaudem, ela tem uma certa satisfação, um gozo, mas quando para de reconhecer, a pessoa fica entediada. Igual esses astros aí, né, da televisão, quando sai da mídia, eles ficam todos tristes e outros vão para o mundo das drogas. Os bastidores, você precisa de conhecer o que tem por detrás da história desses astros, desses fenômenos aí da televisão, esses atores, atrizes, esses grandes nomes. São tudo vazios. É o mesmo vazio que qualquer pecador tem sem a vida de Cristo. Então eles vão buscar nas drogas, como muitos vão buscar nas drogas. Não é diferente, irmãos. Não é diferente. Quantos aí famosos que você conheceu que morreu de overdose? Muitos. Se fazer uma pesquisa, você vai encontrar lá, tem uma lista muito grande só de famosos que morreu de overdose, drogas. Se você fazer uma pesquisa mais a fundo ainda, você vai descobrir porque eram pessoas frustradas em decorrência de um vazio existencial na vida deles. Insuportável. Queridos, o ser humano ele não suporta o vácuo. Não suporta o vácuo. Meu Deus do céu, que coisa mais absurda e triste. Na vida cristã também, a vida cristã também não suporta o vácuo. Se é filho de Deus, nós não suportamos o vácuo, ou seja, está em comunhão com o Pai, leitura da palavra. Quando você deixa o Senhor, você vai deixar a reunião da igreja, aí sabe o que vai acontecer na sua vida? Uma coisa chamada angústia profunda. Deixa eu ler um texto aqui para mostrar essa verdade. Jeremias capítulo 2, verso 19. Olha que quando uma pessoa então abandona o Senhor, deixa o Senhor, e ela fica lutando, mas tem um vazio, tem uma angústia, e aí ela não sabe por que é isso. Começa a dar tudo errado, e a angústia vem mais ainda, até que ela tem que recorrer ao Senhor. E se não recorrer ao Senhor, ela tem um grande indício de se suicidar. Jeremias 2, verso 19, diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades. A palavra infidelidade aqui no hebraico é Eshubá, que é apostasia. A tua apostasia te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Deixar o Senhor é algo que ele diz aqui de uma forma tão clara. Vê que mal e quão amargo é deixar o Senhor. Imagina só, olha aqui agora o versículo 12 e 13 desse mesmo capítulo. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água.
o povo acha que consegue fazer as coisas sozinho e viver uma vida independente de Deus. Não tem possibilidade, irmãos. Então, olha, nós temos visto e conversado com muitas pessoas evangélicas amarguradas, amargas, que não conseguem encontrar refúgio no Senhor. Sabe por quê? Nunca nasceu de novo. É impossível, irmãos, você nascer de novo e deixar o Senhor. Ele não vai deixar. Todo que o Pai me dá vem a mim, que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas aí as pessoas, elas querem ser convertidas, elas querem se converter. Ninguém consegue se converter, irmãos, que absurdo. Eu me converti, você não se converte. Quem lhe converte, quem que é? É o Senhor. Agora, para converter, ninguém consegue se converter se primeiro não crê. Sem crer não tem conversão. Lembra de Atos 11, 21? Se vocês puderem abrir ali, Atos 11, 21. Vocês vão observar aqui que o crer antecede o converter. Atos, capítulo 11, versículo 21. Olha só que interessante. Eu vou ler primeiro o 20, que é o contexto, é o evangelho puro. Aí depois vamos para a conversão, para a experiência, como é que ela funciona. O versículo 20 diz assim, Atos 11, 20 e 21. Alguns deles, lá de Antioquia, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho é aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. Nós pregamos a Cristo crucificado, pessoa e obra. Agora preste atenção no resultado aqui. A mão do Senhor estava com eles. Irmãos, com quem a mão do Senhor vai estar? Com aqueles que pregam o evangelho. Não vai estar com outros. A mão do Senhor estava com eles. Agora eu quero que você preste atenção. E muitos, graças ao Senhor, crendo, se converteram ao Senhor. Crendo, se converteram. Agora as pessoas colocam, eu me converti primeiro. E às vezes nunca creu. Nós não podemos, a Bíblia, o Espírito Santo é Deus, então Ele coloca as coisas de uma forma bem adequada dentro das Escrituras Sagradas. Aí eu me converti, mas você já creu, irmãos? Claro que eu criei. Aí você vai conversar, não tem certeza da minha salvação, porque nunca creu, mas você disse que se converteu. Igual assim, vocês têm que se arrepender. Tá, muito bem, mas como que eu vou me arrepender? A palavra arrependimento, mudança de mente. Como que eu vou mudar minha mente? Eu posso viver uma vida de arrependimento na força do meu braço, na energia da minha carne. De que maneira? Eu fazia isso, agora como eu sou convertido, não posso fazer mais isso. Aí você vai, isso é vida religiosa. Mas, irmãos, é a bondade de Deus. Romanos 2, versículo 4. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Percebe? Deus, então, exaltou a Cristo para conceder a Israel o arrependimento. Então, quem concede o arrependimento genuíno e verdadeiro é o Senhor. Nós vamos nos arrepender com o arrependimento que Ele deu para nós. Então, Ele vai nos habilitar a vivermos uma vida de convertidos. Mas isso só vai funcionar no novo nascido. Nicodemos não tinha isso. Nicodemos era um religioso. Ele era mestre em Israel. Ele era um dos principais dos judeus. Ele não sabia uma coisa tão simples. Novo nascimento. Mas como pode ser isso? Tem que voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não, Nicodemos. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires. Necessário vos é nascer de novo. E para nascer de novo tem que morrer. Morrer com Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 36. Insensato, que tu semeias, não nasce se primeiro não morrer.
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. E nós somos os frutos da morte de Jesus. E nós podemos gerar mais frutos para o Senhor, porque em nós opera a morte e nos outros vai operar a vida de Cristo. Se não operar a morte em mim, não vai operar vida nas outras pessoas também. Tá certo? Tá certo, irmãos? Então, novo nascimento também não é uma obra que o homem pode produzir. É algo que Deus faz em nós de uma forma tão linda, tão específica e tão maravilhosa. Queridos, amém por hoje. Vamos parar por aqui, vamos ter uma palavra de oração e vamos ver o que o Senhor tem para nós nas próximas quartas-feiras. Nosso Pai, obrigado porque Tu tens falado conosco, o Senhor tem se dispensado a nós, o Senhor não nos tem dado coisas, mas se dado a si mesmo por nós. Nosso coração se alegra, porque foi Tu mesmo que vieste tratar conosco. Foi Tu que fizeste uma obra em Cristo tão plena e perfeita de salvação, uma salvação plena e perfeita. Então, Pai, nós estamos seguros em Ti, seguros na pessoa do Filho, porque Ele é a nossa vida, Pai. Nós sabemos e temos essa convicção e desejamos, ó Pai, que muitas pessoas, muitas vidas possam também alcançar a salvação que há em Cristo, sendo renascidas, crendo que morreram e ressuscitaram com Cristo, para que Cristo seja a vossa vida. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Abençoa a Tua palavra que foi ministrada em nossos corações, faz ela frutificar naqueles que estarão ouvindo oportunamente. Em nome de Jesus nós oramos.